A Rádio Mundial apresenta Programa A Razão da Vida. A Razão da Vida. Toda a força pra vencer e o saber pra comandar. Tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, 1000 perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Rádio Mundial. Quero lembrar a você que os 12 livros escritos por César Romão estão em todas as livrarias do Brasil. Você pode encontrá-los aí em todas as livrarias do Brasil, inclusive em e-book. Você pode comprar, baixar aí imediatamente no seu tablet, no seu Kindle, no seu smartphone. Hoje é fácil, né? Você adquirir um livro, nem precisa sair por aí, você adquire pela internet. E eu quero recomendar a você que adquira este livro que vai ser pauta do nosso programa hoje. Ele tem sido pauta de alguns programas com muito sucesso, muito êxito. As pessoas têm escrito, as pessoas têm se cadastrado lá na minha página no Facebook. É muito fácil, olha, facebook.com/Romão César. facebook.com/Romão César. facebook.com/Romão César. Entra lá, curte a página. Você vai receber artigos, vai receber a minha agenda, vai receber posts, toda a minha atividade voltada a palestras e a textos, a livros. Você vai ficar sabendo. Existem algumas palestras que são abertas ao público, então você vai poder participar. Eu espero que você faça isso, tá bom? Vai lá, curte a minha página, facebook.com/Romão César. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas, um tema novo inclusive, um dos temas do livro O Seu Futuro Depende de Você. O livro O Seu Futuro Depende de Você é sucesso em alguns países. Ele, aqui no Brasil, você pode encontrá-lo em todas as livrarias, e a gente tem conversado sobre ele. E eu tenho adorado falar sobre o livro O Seu Futuro Depende de Você. Inclusive, se você, de repente, quiser saber mais, gostar do tema de hoje, você pode ir aí a qualquer livraria adquirir o livro O Seu Futuro Depende de Você. Vamos falar um pouquinho sobre alguns temas. Vamos escolher aqui, eu escolhi aqui 3 temas hoje para conversar com você, ou se der tempo a gente fala mais um, que estão aqui no livro O Seu Futuro Depende de Você. Primeiro tema, vamos falar um pouquinho sobre solidão. As pessoas têm tendência de buscar na solidão a saída para as desilusões ocorridas no decorrer de sua vida. Quando existe uma decepção com amigos, resolve-se não mais ter amigos. Quando acontece no amor, resolve-se não mais amar. Quando acontece na profissão, resolve-se abandoná-la. Solidão não consiste apenas em estar solitário, mas sim em transformar-se num abandonar, deixando de lado os ingredientes que compõem o relacionamento com o universo. Mas logo se percebe que a solidão é um remédio momentâneo. Dá alívio temporário para a dor. Mas não é tão simples viver com ela. Talvez o homem mais solitário do mundo tenha sido Robinson Crusoe. Lembra dele?
A sua aventura foi inspirada num marinheiro escocês chamado Alexander Selkirk. Isso, Alexander Selkirk. Ele viveu entre 1612 e 1721. Ele fazia reclamações constantes a respeito das condições do navio, que era o navio Cinque Portas, no qual ele estava viajando, e solicitou ao comandante que fosse deixado numa pequena ilha conhecida como Mas a Tierra, situada no Pacífico Sul, a uma distância de 670 quilômetros da costa do Chile. Tal fato ocorreu em setembro de 1704. Ele deixou o navio levando somente sua espingarda, um facão e, claro, uma Bíblia. Ali viveu em total solidão por longos 4 anos e 4 meses, até ser resgatado por um navio. Daniel Defoe inspirou-se nesse marinheiro para escrever sua linda aventura, Robinson Crusoe. Convém salientar que a pequena ilhota nos dias de hoje é um ponto muito requisitado por turistas. Um dos momentos altos do romance é, para mim, quando o personagem encontra a cura para a solidão. Todos os dias ele vai até seu ponto de observação, onde havia colocado um pano, como se fosse uma bandeira, na extremidade de um mastro, e fica olhando o mar, com as mãos protegendo os olhos, procurando velas brancas naquele horizonte vazio. Ele fica ali, de pé, coberto de trapos, pele queimada, cabelos longos, com a relva da praia sob seus pés, completamente solitário. Realmente uma figura bem trágica, anseia pelo toque da mão humana, o som de uma voz e o brilho amistoso de uma face humana. No final do dia, sua solitária vigília termina. Mas, ao voltar ao seu abrigo, ele vê na areia da ilha, que até então, segundo seus pensamentos, era totalmente desabitada, uma pegada humana que não era sua. Se Robinson Crusoe encontrou saída para a solidão numa ilha deserta, por que será que nós não podemos encontrá-la onde certamente existe alguém que nos quer bem? Num mundo tão cheio de oportunidades. Solidão é um remédio para se tomar por alguns momentos, mas não durante a vida toda. Segundo tema, vamos falar sobre o princípio da doação, que está no livro O Seu Futuro Depende de Você. Quando damos algo bom ou ruim, nós emitimos uma energia de igual intensidade que irá estacionar algum dia na sua própria área de atuação. Então, é melhor dar coisas boas para receber coisas boas. Ao recebermos energias ruins, devemos retribuir com bons pensamentos, boas atitudes e boas orações. Nem sempre recebemos de quem ou para quem damos esses sentimentos. O importante é sempre gerar a energia que, no momento certo, o universo saberá usar. Pratique o bem, esqueça o mal, não pelo mundo, mas por você. Respeite as regras do universo. Elas não podem ser burladas. Nenhum ato de dar será verdadeiro em suas mãos se não tiver nascido em seu coração. Em meio ao deserto de Rajasthan, na Índia, existe uma trilha que é pouco usada. Nela há uma choupana em pandarecos e perto dela um poço. É a única fonte de água em quilômetros. Amarrada à bomba,
existe uma latinha com uma mensagem escrita em papel surrado. Esta bomba funciona desde agosto de 1965. Instalei uma nova arruela no sugador que deve funcionar por mais 10 anos. Porém, a arruela resseca com o calor e a bomba tem de ser molhada para funcionar. Para isso, enterrei uma garrafa de água sobre a pedra cinza, longe do sol, e fechada com uma rolha. Essa garrafa tem água suficiente para encharcar a bomba. Derrame 1/5 do conteúdo da garrafa para molhar o couro. Depois derrame o restante um pouco mais rápido e bombeie logo em seguida. Você terá água. Saiba que este poço nunca esteve seco. Tenha muita fé. Quando tiver conseguido água, encha a garrafa e coloque-a de novo onde a encontrou. Para o próximo que vier, assinado Ração do Deserto. Aí tem um PS, né? Não beba a água antes de molhar a bomba. Molhe a bomba e terá toda a água de que precisar. E em suas próximas orações, lembre-se de que Deus é como a bomba. Precisa ser provido. Eu doei dezenas de vezes minha última moeda para alimentar a bomba de minhas orações e entreguei meus últimos feijões a um estranho enquanto estava falando amém. Mas nunca deixei de receber uma resposta. É preciso preparar seu coração para dar, antes de preparar para receber. Vamos ao terceiro tema, que está contido no livro O Seu Futuro Depende de Você, que você encontra em todas as livrarias do Brasil. Foi eleito pelo jornal Folha de São Paulo, na livraria da Folha de São Paulo, como um dos livros mais vendidos do país. Aliás, você pode entrar lá na minha página no Facebook, facebook.com/Romão César, e lá você vai encontrar todas as minhas atividades, inclusive briefings, né, de todos os meus livros, os 12 livros de César Romão, que estão aí em todas as livrarias do Brasil. Nós estamos conversando hoje aqui sobre um terceiro tema que está no livro O Seu Futuro Depende de Você. Se você gostar dos temas, claro, vá à livraria, adquira o livro, ou peça pela internet, em e-book, se você já estiver aí lendo em e-book, ok? Terceiro tema é invista mais em você. Invista mais em você. Todos nós temos capacidade de desenvolver uma atividade especializada. Quando centramos nossas metas em uma determinada atividade, mesmo que não estejamos aptos no momento, com certeza ficaremos em breve. Ninguém nasce bom em algo, vai melhorando com a dedicação e, claro, com a prática. Nenhum mágico nasce fazendo mágica, ele escolhe a profissão e dedica-se a ela com afinco, até que ela corra em suas veias. Você sabe fazer algo muito bem, basta que descubra o que é. Não perca tempo fugindo das suas aptidões. Todos aqueles que têm sucesso no trabalho descobriram o que sabiam fazer melhor e não desistiram de fazê-lo. Na busca de seu sonho, semeie uma profissão. Ela será a trilha que o conduzirá rumo ao seu objetivo e da qual deve se lembrar todas as manhãs. Toda pessoa é boa em um determinado setor, competente em 2 outros e ineficiente em outros. Quando se reconhece esse tal fato, aprende-se a não mais desperdiçar nossas qualidades e habilidades. Não fortaleça seus pontos fracos, reforce seus pontos fortes. Saiba mais sobre suas qualidades e habilidades. Sua profissão surgirá da comunhão destas atitudes com os meios para colocá-la em prática. Ninguém consegue muito na vida pessoal e profissional, ou espiritual, ou fazendo muitas coisas de forma mediana.
O sucesso vem de ser e fazer uma coisa com competência e dedicação. Muitas pessoas não gostam daquilo que fazem simplesmente porque não descobriram aquilo de que gostam, e tampouco a maneira de fazê-lo. Executar tarefas apenas em troca de um salário não é ter uma profissão. É ser um executor de tarefas. Algo comum, substituível. E olha, não fará falta. Isso é o que causa desânimo nas pessoas por seu trabalho. Empregar suas aptidões e qualidades num procedimento incompatível com seus desejos. Na construção do futuro, até mesmo o rei precisa de uma profissão. Conta uma lenda sufi, que é uma filosofia que eu adoro, filosofia sufi. Então, esta lenda sufi conta que um rei havia esquecido o velho conselho dos sábios, segundo o qual quem nasce na comodidade e no conforto precisa fazer um esforço pessoal maior que os outros. Mesmo assim, era um rei justo e popular. Certo dia, quando viajava para visitar suas terras mais distantes, uma tempestade desabou e separou seu barco da escolta. A tempestade serenou depois de 7 dias de fúria. O barco havia afundado e os únicos sobreviventes do naufrágio foram o rei e sua filha. De algum modo haviam conseguido subir numa balsa. Depois de muitas horas, a balsa foi jogada na praia de um país totalmente desconhecido. Eles foram recolhidos por pescadores que cuidaram deles e depois de algum tempo disseram: somos muito pobres e não podemos continuar a mantê-los. Se caminharem para o interior, quem sabe poderão encontrar os meios de ganhar a vida. Agradecendo aos pescadores e sentindo pesar por não poder conviver com eles, o rei começou a vagar pela região. Ele e a princesa foram de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, buscando comida e ajuda. Não pareciam ser melhores que os mendigos e assim eram tratados. Às vezes, conseguiam alguns pedaços de pão, outras vezes palha seca para dormir. Cada vez que o rei procurava melhorar sua situação pedindo trabalho, perguntavam: o que sabe fazer? O rei então se lembrava de que não era capaz de realizar qualquer tarefa exigida e retomava seu caminho. Em todo o país, as poucas oportunidades que existiam eram para realizar tarefas manuais, pois havia muitos trabalhadores especializados. À medida que iam de um lugar para outro, o rei tinha mais certeza de que ser rei sem país seria inútil. Ele refletia sobre o provérbio dos anciões, que dizia: só pode ser considerado seu aquilo que puder sobreviver a um naufrágio. Depois de 3 anos nessa existência miserável e sem futuro, o rei e a princesa chegaram a uma fazenda cujo proprietário procurava alguém que cuidasse de ovelhas. O fazendeiro os viu e perguntou: precisam de dinheiro? Eles responderam que sim, claro. Sabem cuidar de ovelhas? Perguntou o fazendeiro. Não, disse o rei. Pelo menos você é honesto, falou o fazendeiro. Por isso darei a você uma oportunidade de ganhar a vida. Ele os enviou ao campo com algumas ovelhas e os dois logo aprenderam que tudo o que precisavam fazer era protegê-las dos lobos e cuidar para que não se perdesse. Uma cabana lhes foi dada e com os anos o rei recuperou algo de sua dignidade, embora não tivesse recuperado a felicidade. A princesa transformou-se numa jovem bela, como uma fada. Como ganhavam apenas o necessário para viver, eles não podiam planejar ainda o retorno às suas terras. Um dia, quando havia saído para caçar, o sultão daquele país viu a moça e se apaixonou por ela. Enviou então um representante até o pai da jovem para pedi-la em casamento. Ó camponês, disse o mensageiro ao rei,
O sultão, meu amo e senhor, pede a mão de sua filha em casamento. O que ele sabe fazer? Qual a profissão dele? Como ele pode ganhar a vida? Perguntou o ex-rei. Idiota! Vocês camponeses são todos iguais, gritou o mensageiro. Você não entende que um sultão não precisa ter profissão? Pois sua habilidade consiste em conduzir seus súditos e que você foi eleito para uma honra que ordinariamente estaria muito além de qualquer esperança possível para as pessoas comuns? Tudo que sei, disse o rei pastor, é que a menos que o seu amo, sendo sultão ou não, possa ganhar a vida, não será marido de minha filha. Eu aprendi uma ou duas coisas a respeito do valor de uma profissão e habilidades. O mensageiro regressou e contou ao amo o que o estúpido ex-rei camponês havia dito, acrescentando: não devemos nos preocupar com as pessoas como essa gente, senhor, porque elas não sabem nada sobre a ocupação dos sultões. Mesmo assim, uma vez recuperado da surpresa, o sultão disse: estou perdidamente apaixonado pela filha desse pastor e por isso devo estar preparado para fazer qualquer coisa que seu pai ordene a fim de me casar com ela. Ele deixou o império nas mãos de um regente e foi aprender a ser tecelão de tapetes. Depois de um ano, já dominava a arte de fazer tapetes. Com alguns de seus próprios trabalhos, foi até a cabana do rei pastor. Apresentou-se diante dele, dizendo: sou o sultão deste país e queria casar-me com sua filha, se ela me aceitar. Tendo recebido a mensagem que o senhor requer de um futuro genro habilidades úteis e uma profissão, estudei tecelagem. Estes são alguns exemplares de meu trabalho. Quanto tempo você levou para fazer este tapete? Perguntou o rei pastor. 3 semanas, respondeu o sultão. Quando o vender, por quanto tempo você poderá viver com o que obtiver? Indagou o rei pastor. 3 meses, respondeu o sultão. Você pode casar com minha filha se ela o aceitar, declarou o rei pastor. O sultão ficou encantado e feliz quando a princesa consentiu em casar-se com ele. Seu pai disse: mesmo sendo um camponês, é um homem sábio e sagaz. Um camponês pode ser tão inteligente quanto um sultão, disse a princesa. Mas um rei, se teve a experiência necessária, pode vir a ser tão sábio quanto o camponês mais sagaz. O sultão e a princesa se casaram com todo o esplendor. O rei pastor regressou ao seu país com a ajuda de seu novo genro e ficou conhecido como um monarca bom e inteligente, que nunca se cansou de estimular seus súditos para que aprendessem uma profissão. Descubra a sua vocação, transforme-a numa profissão e jamais se afaste dela ao longo de sua vida. Esta nossa conversa de hoje, esses temas, estão no livro O Seu Futuro Depende de Você, que você poderá encontrar em todas as livrarias do Brasil. O livro Seu Futuro Depende de Você foi eleito pelo jornal Folha de São Paulo, a livraria da Folha de São Paulo, como um dos livros mais vendidos do Brasil. E nós estamos falando sobre ele aqui no programa, debatendo os temas deste livro. E você pode, claro, participar desses debates, enviar perguntas, sugestões. É simples. Cadastre-se, curta a minha página lá no Facebook, César Romão, ok? Ali, ó, procura lá, o César Romão, aí você vai achar. facebook.com/Romão César, é o inverso, tá? Romão César. Curta a minha página, fique sabendo das minhas atividades, fique conhecendo todas as coisas que a gente tem para você, as agendas de minha palestra e também os textos e artigos. O seu futuro depende de você em todas as livrarias do Brasil. Fique comigo, eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. A Rádio Mundial apresentou programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.